De volta para o terceiro e último bloco do Café com Política, aqui com Manuel Assad, marqueteiro político, e que vai ter um bocado de trabalho no ano que vem, né, Manuel? Com um diferencial, que eu inclusive tenho mencionado aqui em outros programas, a grande possibilidade de Valadares ter pela primeira vez o segundo turno. O que muda em termos de marketing, em termos de construção de imagem, tudo isso que a gente tem falado no primeiro e no segundo bloco, de estratégia política? Vale a pena se lançar candidato logo de cara ou vale a pena esperar, fazer alianças para se fortalecer para o eventual segundo turno? Uma eleição de segundo turno é totalmente diferente da eleição do primeiro turno. Eu brinco que se eu sou de algum partido político, eu lanço candidato. No segundo turno, eu vejo o que eu faço. Para os partidos em si, é mais interessante mesmo, porque geralmente um partido menor, ele tem que ali se coligar com o partido para ele garantir os cargos, para garantir cadeira, para garantir vereadores, né? Então, assim, no segundo turno muda muito, por quê? Porque para o cara barganhar, é melhor que ele tenha o seu próprio candidato para fazer com que seu candidato seja bem votado e aí tenha mais poder de barganha. Então, a tendência é que os grandes partidos, pelo menos todos, tenham o seu próprio candidato. Seja tão diversificado, né, aquele leque de candidatos, como foi, por exemplo, a última eleição. Sim, até mais, no caso, né? Sim. Até mais. Então, nós com certeza teremos um candidato do PT e um candidato do PSDB. Eu acredito que teremos um do PMDB, poderemos ter um do PTB, tem um PDT com o André, poderemos ter um PTB, o Ricardo Euclides. Isso, já se lançaram, né? Recentemente saiu o Guetão pelo PT, tem o Lucas Coelho pelo PSDB, temos o André, né? Então nós temos ali E claro que todas essas estratégias de se lançar candidato e começar a se posicionar agora, elas fazem parte de uma estratégia política, ou para fora ou para dentro dos próprios partidos. Porque, antes de tudo, você tem que negociar lá no partido. Sem dúvida. É o partido que vai definir se o candidato vai sair, se ele vai colocar um candidato ou se ele vai se aliar a outro. E quem vai ser, né? E quem vai ser. Aí a briga é pior, né? A não ser com os que têm os nomes... Aí a briga de foice no escuro. A não ser os partidos que já têm os seus nomes, no caso do André, no PDT, nos outros nós vamos ter aí uma briga interna. Mas o cenário muda muito com o segundo turno. Tanto na questão das alianças e da construção política da eleição, quanto no marketing. Porque no marketing nós temos, quando a gente está falando de uma eleição no primeiro turno, nós conseguimos fazer uma programação do que falar, nós sabemos se a eleição vai começar tal dia e terminar tal dia. Programa eleitoral, principalmente, né? Eu falo da campanha, mas o programa eleitoral é sempre ali um dos mais importantes da campanha do Executivo. Então nós temos ali o prazo, então eu tenho início, meio e fim. No segundo turno eu não tenho. Já não tem mais isso. Porque se eu falar tudo até o final do primeiro turno, o que eu vou falar no segundo? Né? Mas e se eu não falar tudo até o primeiro e não for para o segundo? E até questão de despesa, né? Você tem que... Até isso as campanhas ficam mais caras. Caras. Como distribuir os recursos ao longo da campanha. Sim, exatamente. Quer dizer, são coisas de bastidores que nem todo mundo entende. E claro, gente, que tudo isso depende de informação que nós vamos ter, de pesquisa, como é que está andando, quais são as perspectivas, até para orientar o aprofundamento ou não do discurso, o aprofundamento ou não das finanças, né? Tudo isso vai ser medido no decorrer da campanha. A eleitoral é pesquisa pré-eleitoral, é pesquisa durante a eleição, toda semana tem pesquisa, porque você tem que é um período curto, né? Então você tem que ir medindo como é que o mercado está, para conseguir se posicionar tanto estrategicamente no discurso, como estrategicamente nas finanças. Você diria que em Valadares, né, a gente citou o André Merlo porque a condição é de pré-candidato, mas muito provavelmente, a não ser que aconteça alguma catástrofe até lá, não será ele o candidato do PDT. Você percebe que haja outros candidatos, pré-candidatos prontos, tanto do PT quanto do PSDB,
não necessariamente sendo Guetão e Lucas Coelho? Não, eu acredito que os partidos ainda vão conversar, né, tanto o PT quanto o PSDB. Nós temos no PT alguns nomes que podem sair, o Guetão, já Leonardo Monteiro, né? E nós temos candidatos ali que nunca foram, não tem carga eletiva e que podem surgir. O PT tem uma estrutura burocrática, um partido tem uma estrutura burocrática mais densa, com prévias mais densas. Então, assim, acredito que no PT a gente vai ter esse trabalho. Eu até acredito que o próprio Guetão, sabendo disso, ele já tem se posicionado tanto para fora, né, para a sociedade, quanto para dentro do próprio PT. O PT é um partido um pouco mais denso, então ele vai ter ali as suas prévias e tudo mais. Até acredito que a postura do Guetão, nesse caso, tenha sido muito interessante, porque ele, além de se posicionar para fora, para a sociedade, se colocar como um possível nome, ou seja, já começar a construir, ele se posiciona para dentro do próprio PT. Quando ele coloca o nome dele à disposição do partido... A resposta ali é mais para o PT do que para a população. O que é bacana, o que politicamente é uma estratégia, no meu ponto de vista, acertada. Uhum. No caso do Lucas Coelho, eu acho que ele foi um pouco precipitado. Como o PSDB não tem essa briga interna tão forte, pelo contrário, ela tem uma liderança muito forte do Mourão. Que é o Mourão. E que talvez fator determinante na escolha, eu acredito que talvez ele tenha sido um pouco precipitado no que diz respeito à coisa interna. A coisa externa, talvez ele tenha acertado, porque é um nome desconhecido e precisa já começar a construir uma imagem a longo prazo. Então, talvez para fora ele tenha tomado uma decisão acertada ao se colocar à disposição do partido internamente, e talvez ele não tenha pensado internamente porque talvez ele já tenha sido acordado, inclusive. A não ser que ele já tenha sido definido. Já tenha sido acordado, né? Então, o candidato e pronto. Então também, assim, a gente não sabe o que está acontecendo dentro dos partidos, mas eu acho que considero os dois bons candidatos, bons produtos, bons para vender, bons para trabalhar, bons para construir. O Lucas, um excelente produto, inclusive, porque é um cara jovem, um cara com envolvimento no esporte, um cara que é uma família tradicional em Valadares, então que a gente tem ali o que extrair. Essa eleição de Valadares, então, promete... Promete. A expectativa para a eleição do ano que vem a expectativa de uma grande eleição. Muito bem. Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui no Café com Política. Acho que o que a gente conversou aqui deu para elucidar muita coisa e é um assunto tão rico, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Muito obrigado pela sua presença, sucesso, né? E paciência, porque você vai precisar ter, né, ao longo desse ano e do ano que vem. Obrigado, estou à disposição. Sempre que precisar de alguém ocupando aqui, tomando um cafezinho, é só chamar. O Café com Política termina por aqui. Eu aguardo você em breve para tomar um outro cafezinho aqui conosco. Até lá. Tchau.